Verificar se já estamos aqui. Boa tarde, pessoal. Então, estamos chegando aqui para o nosso último webinar dessa nossa saga aqui do SOS Vitec. Já trabalhamos estratégias em tempos de crise, trabalhamos marketing também em tempos incertos. Hoje a gente vai fazer o nosso webinar dessa gestão de crise nesse momento de pandemia. Vamos falar sobre gestão financeira, que é um assunto que muitos trouxeram. A gente vai aprofundar um pouquinho o tema. O Pablo está aqui conosco, meu colega da Semente. Nós vamos esperar mais um pouquinho, enfim, esperar as pessoas irem chegando. E a gente inicia aí entre uns 2, 3 minutos. Tá bem? Já temos algumas pessoas entrando. Lembrando, então, que essa é o nosso último webinar dessa série. E hoje vamos falar sobre gestão financeira em tempos de crise. Além disso, hoje nós vamos ter um sorteio aí. O Pablo, ele faz parte da equipe do financeiro da Semente e ele vai prestar uma mentoria aí para o ganhador do sorteio, o ganhador ou a ganhadora do sorteio. Lembrando que esse webinar ele é feito em parceria com a Desampo, né, Semente e a Desampo, muito em cima da nossa parceria já estabelecida com o Vitec, né, com os negócios do Vitec, e nós estamos trabalhando aí nesse momento para auxiliá-los, né, auxiliar os negócios do Vitec a sobreviver esse momento, né, passar por esse momento da melhor forma possível, né. A gente sabe que é muito difícil, e estamos todos, né, nos reinventando nesse momento, assim, e quem não está se reinventando vai precisar fazer isso, né? Não é mais uma questão de escolha, né? É uma questão de necessidade. Então nós estamos aqui para isso, né? E vamos tentar, acho que é um assunto bem delicado, um assunto que é do interesse geral, assim, né? Essa gestão financeira. E o Paulo vai passar muito também o que a gente tem feito na Semente, né? Para se adaptar nesse momento. E, enfim, acho que é tudo contigo, Pablo. Pode tocar. Reforçando, então, que nós vamos ter um sorteio para a mentoria financeira nesse momento. E quem quiser participar do sorteio, coloque o seu nome ali nos comentários, que a gente vai, ao final, a gente vai colocar um número para cada um e vamos fazer um sorteio dessa mentoria. Coloque o seu nome, coloque o nome do seu empreendimento. Enfim, dê um oi ali nos comentários que a gente já calcula como participante do sorteio. Tá certo? Beleza. Obrigado, Thales. Relembrando que a gente vai passar aqui tudo que a gente está fazendo, né, e tudo que a gente está auxiliando as pessoas a fazerem em relação ao seu financeiro, e a consultoria para trazer isso um pouco mais, dar uma ajuda ainda maior, né, mais específica do negócio, né, porque aqui a gente vai estar falando de uma forma mais abrangente, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para abrir a apresentação. Só Thales me avisa se estiver enxergando, se estiver tudo bem. Agora está aparecendo, tudo certo. Maravilha, então. Gestão financeira em tempos de crise, tá? O Thales já me apresentou, eu sou um dos sócios da Semente Negócios, sou consultor responsável pela parte financeira e de gestão da Semente, tá? Hoje, o nosso encontro, né, a gente vai passar por quatro pontos, né? Um é a introdução, um é falar um pouco de receitas, depois é principalmente falar dos gastos, né? Que acho que são os pontos mais críticos no momento de crise, e os cenários que a gente vai desenvolver e os cenários que a gente precisa enxergar nesse momento, tá?
começando pela introdução, então, assim, primeiro um café, mas, assim, eu queria entender quem tá aí, se vocês já têm controle financeiro, né? Quem faz esse controle, né? Se opera com resultado positivo, mas isso seria para uma apresentação de maior integração, né? Em que a gente pudesse ver as pessoas e entender um pouco mais. Então, eu vou pular essa parte, tá? Se você enxergar... Aí, beleza. Se alguém se alguém quiser colocar nos comentários, depois a gente lê e a gente vai acompanhando, tá? Mas, assim, primeiro um alinhamento de gestão financeira, né? O que a gente está falando, de fato? E por que a gestão financeira, em tempos de crise, ela é específica, né? Quando a gente fala de gestão financeira, né, imagina, a empresa lá está faturando já, ela quer entender como está a saúde financeira da empresa, ela vai lá e estrutura o seu DRE, né? Tem um DRE contábil, tem um DRE gerencial, faz o fluxo de caixa para entender como é que estão sendo as receitas, as despesas, né? Entende uma média de gastos mensal, né? Para entender padrões da sua empresa, faz esses padrões, compara esses padrões com o mercado, né? Então, assim, será que eu estou gastando demais nesse quesito aqui, né? Nesse centro de custo? Ou será que eu estou bem em relação ao mercado, né? Então, até então, para fazer essa comparação da margem, né? A fim e ao cabo, um dos objetivos da empresa é gerar resultado financeiro positivo, né? E aí a gente faz esse controle de margem, para saber se a gente está sendo financeiramente eficiente, né? E depois para entender se daqui a pouco eu estou gastando demais com algumas coisas ou não, né? Se eu estou cobrando certo, então eu faço uma análise da precificação da minha empresa, e a partir disso eu consigo fazer projeções com maior eficiência e um planejamento financeiro, né? Então, na gestão financeira tradicional, o nosso objetivo é o crescimento, é fazer análise da minha empresa, como ela está, para potencializar o crescimento dela, né? E, claro, tudo isso só faz sentido se a gente estiver vendendo, porque muitas vezes tem empresas que ficam mirabolando muito essas questões internas, mas não estão em contato com o cliente, não estão vendendo, então acaba que isso não faz sentido fazer essas análises e ir muito a fundo quando não está preocupado com a venda, né? O que mantém a empresa de pé, de fato, é a venda, tá? Mas não é disso que a gente vai falar hoje, tá? A ideia é que essa gestão financeira, ela funciona e ela é muito boa, mas não é isso que a gente precisa fazer nos momentos de crise, né? Que é o que a gente está passando agora. Então, assim, o que a gente precisa entender e qual que é o controle financeiro que eu preciso fazer durante a crise, né? Então, tem aquela frase clássica que é: durante a crise, quem tem caixa é rei, né? O caixa, ele é o objetivo da empresa. Todas essas análises que a gente fazia por margem, por centros de custo e tal, elas vão refletir no caixa, e o caixa que vai manter a nossa empresa viva, né? Então, uma frase que é: quem passa pela crise é quem tem dinheiro de caixa para manter o negócio vivo durante o período, né? Então, por isso que é importante a gente saber quanto de caixa eu tenho e o que eu vou fazer com esse caixa a partir de agora, né? Então, assim, falar de necessidade de caixa é bem particular, então a gente não pode dizer simplesmente um valor que a empresa tem que ter em caixa, né? E que a gente está num período de incerteza, então a melhor maneira de lidar com essas incertezas é criando cenários, tá? Então, assim, em tempos incertos, que é como a gente está passando agora, né? É antecipando essas ações e fazendo uma gestão financeira de uma forma realista, né? É que vai nos garantir, ou enfim, nos ajudar a passar ileso, não, né? Mas a passar por essa crise, tá? Então, assim, vamos falar de fôlego financeiro, tá? O que é fôlego financeiro? É eu conseguir identificar o quanto a empresa sobrevive no pior cenário, tá? Então, assim, se eu parar de faturar hoje, por quanto tempo eu consigo manter a minha empresa e fazer com que ela não quebre, né? Então, assim,
primeiro ponto é quanto eu consigo sobreviver com o caixa atual. Segundo é qual o valor por mês para bancar a operação do negócio, tá? Então, assim, eu vejo quanto dinheiro eu tenho e eu vejo quanto dinheiro eu vou gastar por mês para sobreviver, tá? Então, o primeiro ponto, que é o mais fácil, que é identificar o volume de reservas financeiras, o quanto vocês têm em caixa. Então, eu vou lá no aplicativo do banco da minha empresa, eu tiro essa informação, tá? E levantar o total de gastos mensais da empresa, tá? Isso é um giro financeiro, um giro de caixa. Quanto que minha empresa gasta em média por mês, né? Então, eu pego esse valor de caixa, eu divido pelo gasto mensal, é o giro de segurança que eu tenho hoje, tá? É o número de meses que o negócio segura no pior cenário. Então, tem um exemplo aqui, enfim, que a gente vai usar mais para frente, tá? Imagina que eu tenho 15 mil reais em caixa, o meu gasto mensal é de 5 mil reais, tá? Então, a empresa tem 3 giros de segurança, tá? Beleza, essa informação é boa, eu sei que qualquer coisa que acontecer, se eu parar de faturar por 2 meses, eu ainda tenho mais um mês de fôlego, mas essa é uma das informações que a gente precisa saber e a gente já tem um diagnóstico, tá? Sabemos o fôlego financeiro, beleza? Então, na crise, né, o ideal, e aí, de novo, o ideal depende de cada tipo de negócio, cada modelo de negócio, cada mercado, mas o que se diz é que é bom a empresa ter de pelo menos 2 a 3 meses, tá? Então, e isso a gente está considerando só o caixa sem faturamento, com faturamento a gente vai olhar daqui para frente, tá? Então, assim, considerando o fluxo de caixa, né? Então, a gente já sabe o nível mensal de gastos e caixa, a gente tem que levantar o quanto a gente está gastando e o quanto a gente está recebendo, tá? Então, vamos lá. A gente tem os gastos mensais, a gente agora tem que saber se o resultado da empresa está sendo positivo ou está sendo negativo, né? Então, a gente pega as receitas mensais. Então, digamos assim, vou usar o exemplo ali de baixo, tá? Se a gente tem receitas de 3 mil reais e gastos mensais de 5, a gente vai ter um prejuízo mensal de 2 mil reais, tá? Então, a gente está tendo perdas mensais, isso vai dar uma noção maior de quanto fôlego a gente tem, né? E o ideal, tá, é que a gente tenha nessa previsão de receitas de pelo menos 6 a 12 meses, tá? Mas isso é e o ideal desse modelo é ter uma projeção em algo visível que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, assim, a introdução ok, agora a gente vai falar um pouco de receitas, tá? Receita, tá? Então, dadas as receitas estimadas anteriores, o que mais eu posso fazer, tá? Então, a gente foi lá, fez a estimativa de quanto a gente vai receber nos próximos meses, a gente viu lá que ia ser 3 mil reais por mês, ok. Mas o que eu posso fazer além disso, né? Como que eu posso fazer para vender mais, né? Então, assim, primeiro ponto é como que eu evito o churn, né? Que é o cancelamento do cliente. Como que eu garanto os meus clientes ativos, né? Esse é um momento que está todo mundo passando por uma situação parecida. Então, assim, a gente tem que entender que da mesma forma que a gente vai tentar negociar com nossos fornecedores, que a gente está vendo uma redução clara, né, de faturamento, muitas vezes, os nossos clientes, eles também estão estão tendo esses problemas, né? Então, o agarre-se aos clientes, né, é para a gente tentar entender, de fato, o que eles estão passando, né? Ligar e falar com eles de uma forma empática, perguntar como está sendo a crise para eles, perguntar se existe alguma forma que a gente consiga ajudar eles, ou enfim, e nessa conversa tentar encontrar, né, um valor para entregar para esse cliente, daqui a pouco entender uma nova oportunidade de negócio. Eu sei que não é assim numa ligação, mas assim, estando mais perto desses clientes que as coisas vão ficando mais claras, né? Então, assim, buscar, além desses clientes, né, o que a gente pode pensar de novas vendas, né? Como que esse pessoal, né, meus clientes e o mercado, as pessoas que não são meus clientes, como que eles estão se comportando, né? Quais problemas eles estão enfrentando, que valor que eu posso entregar para eles, né? Então, rever hipóteses
que eu já tinha seguras, né? Ou quais oportunidades a gente consegue identificar nesse mercado, né? E nesse momento que a gente vai fazer a projeção de receitas, é muito importante a gente fazer a projeção sendo realista, tá? Ou sendo conservador, de certa forma. Quando a gente identificou que o problema ia ser maior do que a gente pensava dentro da semente, existiram algumas pessoas que foram mais positivas, né? E isso eu vejo também em algumas consultorias financeiras que eu estou dando, que o positivismo, ele é bom, mas o otimismo demais, ele pode não garantir a sobrevivência da empresa durante a crise, né? Então, assim, a gente tem que olhar de fato para as projeções e tentar ser mais conservador, né? Aí eu vou trazer um exemplo de um dos negócios, tá? Ele me disse assim, essa empresa que eu estava dando consultoria, um dos sócios me disse que ia buscar um financiamento de aproximadamente 120 mil reais, porque ele precisava pagar um fornecedor e que daqui a 30 ou 45 dias, que era o período que ele estimava de crise, ia dar tudo certo e ele ia seguir com o seu negócio da maneira correta, né? Então, assim, o primeiro ponto é fazer essa projeção um pouco mais com maior tempo, né, de recuperar as vendas ao natural, né, e outro é entender que tu tem que criar cenários para enxergar essas receitas, né, então, assim, de fato, é muito difícil, tirando alguns mercados, né, que o que a gente vai ter de receita após a normalização, né? Será que, ou nos próximos meses? Então, assim, fazer cenários de diferentes quedas na receita vai deixar a empresa mais preparada para superar o momento da crise, tá? E aqui temos um exemplo de 3 cenários que, enfim, de novo, né, cada mercado tem sua peculiaridade e tem uma proporção de queda nas vendas mais, enfim, diferente, né? Então, assim, ter um cenário otimista com queda de 20%, moderado 40% e pessimista 60%, pode funcionar para uns mercados e não funcionar para outros, tá? Beleza, falamos de receitas, mas vamos para o mais importante, assim, a cereja do bolo, né, que é o que realmente vai fazer diferença nesse momento de crise inicial, né. Então, tem uma frase que eu gosto muito, tá, que um amigo meu me disse uma vez, numa crise dele, que, assim, tudo que não for necessário para a sobrevivência é supérfluo. Então, tudo que não seja essencial, né, para a operação, para que o negócio siga rodando, nesse momento a gente não tem que seguir. Ou a gente tem que entender padrões de receita e de cenários para ver se a gente vai manter ou não, né? Então a ideia é dividir todas nossos custos, despesas, enfim, nossos gastos, né, em 3 grupos para facilitar essa tomada de decisão e conseguir fazer isso de uma forma mais rápida, né, e mais efetiva também. Então, assim, eu dividi em 3 cenários, pensando que o primeiro cenário é o cenário que deve ser feito já. Então, assim, a gente levantar gastos, custos, despesas que não são importantes, né? Então, a gente já pode cortar, que isso não vai afetar o nosso negócio. Então, tá entre parênteses, né? Já deveriam ter feito o corte. Então, eu imagino que a maioria já deve ter feito uma redução de custos e despesas, mas se ainda não fez, já esse tipo de gasto já é para ter sido feito, tá? Segundo ponto, e segundo cenário é o que é importante ter na minha empresa, né? Mas que eu sobrevivo sem, né? Então, identificar todos esses gastos que são que podem ser cortados e colocar eles no cenário 2, né? Para estar preparado, olha, se caso aquele contrato que a gente tenha, ele reduza ou a gente tem alguma negociação XY, a gente vai ter que cortar esse aqui, tá? Que é um gasto que não é tão importante, ou que é importante, mas que não...
enfim, não influencia direto na entrega do meu produto, do meu serviço, tá? E o terceiro ponto é o que meu negócio não vive sem, tá? Que aí é para o terceiro cenário, o terceiro ponto, que é uma tentativa de negociação, né? Tentar trazer tanto com o fornecedor, enfim, para o mercado e tentar negociar dado o cenário que a gente tem, tá? Então, tem um ponto que o processo ele é difícil, né? A redução de custos ele é difícil, mas a gente tem compromisso, né, de proteger o negócio. Ao mesmo tempo, tem uma frase que eu gosto também, que é que custos são que nem unhas, né? A gente vai lá, faz uma revisão de todos os custos, corta os custos como a gente corta as unhas, mas com o passar do tempo eles vão crescendo e a gente tem que fazer esses cortes de novo, né? Então, a gente já deveria ter uma cultura, desenvolver essa cultura de revisitar custos de tempos em tempos, e agora é um momento que é propício para fazer isso, né? Então, se preparar e criar cenários de previsão, né, do que fazer, isso é uma das tarefas. Identificar os fornecedores e buscar uma renegociação. Então, um dia de cada vez, né, os cenários vão mudando, e aqui é bem importante, né, fazer essa revisão quase que diária, né, não deixar para fazer a revisão só dos custos uma vez por mês, uma vez a cada semana, porque as coisas as mudanças estão acontecendo muito rapidamente, né. E terceiro, são cláusulas de renegociação, né, então é o momento de renegociar com os fornecedores, né, a crise vai passar e a gente vai lembrar dessas parcerias em momentos difíceis, né. Em últimos casos, de novo, né, é importante, tanto quanto a gente é com nossos clientes, ser com nossos fornecedores, né, ser empáticos, trazer a realidade da dificuldade e colocar o problema no negócio, né, que ele deve estar passando também, mas em últimos casos, existem cláusulas de força maior de renegociação e suspensão de contratos que podem ser acionadas, né, que é assim, olha, eu busquei fazer esse investimento porque eu estava contando com uma venda que era padrão, e agora, com essa força maior, né, que não era esperada, eu não vou conseguir cumprir com esse contrato. Então, em termos legais, isso é possível fazer, tá? E aí tem uma informação que, na semente, por exemplo, a gente vai passar um pouco do que a gente identificou por centro de custo, as reduções e tudo que a gente fez, mas o nosso objetivo, né, era manter pessoas, né? A gente se uniu, os sócios, e falou, olha, a gente vai ter que reduzir vários custos aqui, mas a gente vai fazer todo o possível para que a gente mantenha todas as pessoas, e, enfim, o processo ainda está funcionando, tá? Então, assim, da mesma forma que a gente dividiu os custos lá atrás em 3 centros, em 3 grupos, esse aqui é o grupo número 1 da semente, o que a gente fez. Então, assim, para exemplificar e ficar um pouco mais fácil de ver, existem vários diferentes centros de custos, né? Quais são as medidas tomadas, uma data clara para fazer essa alteração, a descrição do que vai ser feito, um responsável, um resultado, que aqui eu omiti, e o nível de prioridade, né? Então, assim, coisas que vocês também podem verificar olha, impostos, né? Como que eu posso fazer para prorrogar ou, enfim, tornar esse pagamento meses mais à frente, né? Porque agora eu estou com um problema de fluxo de caixa, né? Enfim, se eu tenho gastos comerciais ou em marketing, né? Como que eu reduzo eles ou retrabalho eles? Claro, o primeiro ponto é reduzir totalmente, se possível a zero, né? Para depois tentar retrabalhar para tornar eles mais efetivos, né? Projetos internos, então coisas relacionadas a encontros da semente, de novo, né? Estratégia, planejamento, fechamentos, viagens. A gente foi reduzindo todos esses custos com o objetivo de tanto sobrevivência, né, mas não ter cortes de pessoas e de salários, né. Então, assim, revisão de orçamentos de projetos, né, a gente trabalha com projetos de consultoria, que são as coisas que não afetam, né, a entrega no nosso serviço, mas que podem ser reduzidas, né. Revisitando investimentos, né, então a gente estava
desenvolvendo um novo escritório em Florianópolis, né? Vamos fazer uma pausa nesse investimento, renegociação de aluguel, tá? Então, assim, esses são os cenários de número 1, tá? E nos cenários de número 2 e 3, são medidas que a gente tomou depois desse cenário desse primeiro cenário, tá? No cenário número 2, a gente imaginou que ia ser feito muito tempo depois, mas como podem ver, essas ações foram tomadas em abril, tá? E as do cenário número 1 foram tomadas no final de março, tá? Então, para ver como as coisas foram avançando rapidamente. Então, a gente tinha investimento em outros projetos e produtos, cancelamento de alguns encontros de gestão interna da empresa, tá? E o terceiro cenário, né, é preparação em caso de a gente ter potenciais problemas de faturamento, né? Então, assim, na nossa visão, né, se a gente tem algum cancelamento de um cliente, como que a gente vai fazer? Vamos dar essa dispensa ou essas férias obrigatórias para as pessoas envolvidas nesse projeto, para que a gente não precise cancelar, né, este contrato, essa pessoa, enfim. Próximo ponto é fazer uma redução dos salários dos sócios, né? Então, assim, se a gente tivesse problema, qual vai ser o gatilho nos salários dos sócios? E aí, em último caso, fazer essa revisão de pessoas, né? Como que a gente vai fazer? Vai reduzir um pouco a jornada de trabalho das pessoas e a remuneração proporcional, enfim, como que a gente vai fazer este ponto? E por que é importante a gente ter isso claro, né? Porque se acontece, a gente já sabe qual é a decisão que a gente vai tomar, né? A gente não precisa, no momento da crise, tentar desenvolver e tirar uma ideia, enfim, fazer uma reunião, né? A gente já tem isso pré-estabelecido, e a gente já tem a visão de quanto isso vai nos dar mais de fôlego financeiro, tá? Então, o quarto ponto são os cenários, né? Que assim, ok, a gente passou pelas receitas, né? Pelos gastos, a gente já identificou o que podemos fazer e até aí estaria tudo bem. Então, assim, tendo essa visão dos gastos, né? E as reduções, já é mais que meio caminho andado, porque eu já estou preparando a minha empresa para o pior, né? E já estou conseguindo estabelecer essa segurança por um tempo. Mas eu criar cenários, né, e criar essas proporções e conseguir enxergar isso em gráficos torna o processo muito mais fácil e aumenta a segurança, né? Então, esse controle gera mais segurança, como eu comentei, né? Fazer a projeção, por exemplo, até o fim do ano, né? E deixar claro quais serão os gatilhos e qual acontecimento, tá? E a gente tem prioridades, né? Então, assim, curtíssimo prazo é fazer essa revisão dos custos que a gente já colocou ali. Médio prazo, né, renegociar despesas fixas, variáveis, enfim, se tiver que tomar a decisão, por exemplo, reduzir salários de quem ganha mais, né, para evitar demissões, etc. Mas não deixar de pensar, né, no longo prazo. E aí isso não é da pauta de hoje, né, mas eu não teria como passar por aqui sem falar disso, né, é que a gente está vivenciando um novo normal, tá? Provavelmente as coisas não vão voltar 100% iguais ao que eram antes, tá? E aí não precisa, enfim, a mensagem ela é muito mais pessimista, né? Ela soa pessimista, mas assim, a gente precisa se preparar para esse novo normal, né? E se preparar para esse novo normal pode ser encontrar um novo modelo de negócios no longo prazo, enfim, buscar essa maior adaptação, porque provavelmente existe uma grande chance que as coisas voltem de uma maneira diferente, né? E, enfim, nem que vão mudar, né? Mas já estão mudando, tá? Então, assim, falando de cenários mais visíveis, né? A gente fez um exemplo lá atrás de empresa que tem 15 mil reais em caixa, fez a revisão de custos, tem seus custos lá de 5 mil e tem um contrato até o fim do ano, tá?
de R$3.000, tá? O que a gente tinha identificado? Olha, a empresa tem 3 giros de caixa e ela tem um prejuízo de R$2.000 ao mês, né? Com essa receita e esse custo. Como que a gente pode tornar isso mais estratégico, né? Como que a gente linka as coisas que a gente quer poupar e cortar, né, de custos, com essa visão de caixa e quanto caixa quanto caixa ainda me disponibiliza de vida financeira, né? Então, assim, esse é um dos gráficos que exemplifica bem, né? Apesar do exemplo ser bastante simples, né? Então, aqui temos caixa atual, tá? Tem um valor baixo de a receber e a pagar, porque sempre se tem um valor a receber e sempre se tem um valor a pagar, tá? Mas, por exemplo, temos ali de maio os 3.000 contratuais, que vão até o fim do ano de contrato, e 5.000 de custos mensais, tá? Então, assim, podemos fazer a reunião lá da empresa e identificar que a nossa estratégia é chegar até o fim do ano com um caixa positivo, né? Então, o que a gente olharia para essas informações, o que a gente faria, tá? E aí, depois a gente pode disponibilizar esse gráfico, enfim, como montar, é um gráfico de cascata, ele é bem fácil de fazer, mas a gente pode disponibilizar, é bem tranquilo, tá? E é bom de colocar as informações para a gente ter essa visão mais clara, né? Mas se a estratégia fosse ficar até o fim do ano, né, fechar o ano no positivo, o que deveria ser feito é ou uma venda maior de R$1.200, né, ou uma redução nos custos de R$1.200. Isso não quer dizer que a empresa vai ter um resultado positivo, né? E isso não tem nada a ver com margem. A gente está simplesmente projetando o fluxo de caixa e vendo que a gente vai sobreviver por tal período, né? Se a gente fosse ver margem, por exemplo, considerando de hoje até o fim do ano, para ter uma margem zero, a gente teria que ter R$15.000 em caixa, né? Que assim a gente cobriria todos os nossos custos, tá? E aí um gráfico de fluxo de caixa ficaria isso aqui. Mas assim, ok, né? Eu tenho esse exercício e eu digo, não, mas eu quero trabalhar com mais segurança, né? Eu sou o gestor aqui da minha empresa e eu quero trabalhar com 12 meses de segurança, né? E aí, ok, o cenário muda porque eu tô prevendo, né, que esse problema vai ser maior que enfim, 7 meses, né? Então, como que eu faço para fazer uma estratégia de 12 meses, né? Olha, o meu contrato vai até o mês de dezembro ou janeiro, enfim, e eu tenho esse valor para daqui a 12 meses, tá? Então, assim, ok, né, o cenário muda, são R$18.000 que eu preciso reduzir, né, ou vender a mais para chegar no período de 12 meses e conseguir manter a empresa de pé, né, e saudável financeiramente, pelo menos R$18.200, né. E aí e eu vou trazer mais um só para exemplificar que o modelo de gestão e essa análise da projeção, ela pode ser feita conforme o gestor se sinta confortável, né? Então, se a gente quiser fazer até a projeção até o fim do ano de 2021, aí, assim, claro que toda projeção que ela for maior que 6, 12 meses, é muito difícil, a não ser que a gente seja um software que tenha recorrência, enfim, é muito difícil a gente fazer a projeção de uma venda para mais de 12 meses, né? Mas é importante para a gente ter essa informação. Então, olha, para a gente chegar, e se a estratégia for de mais que 12 meses, né? E chegar no final de dezembro com caixa, então, nesse cenário aqui, são 58 mil. E aí, claro, né? Não me sinto confortável, eu gostaria de ficar com esse que é um meio termo aqui, são 12 meses. Ok, eu olho para cá, vejo esse cenário, volto para minha gestão interna, vejo, olha, meus custos eu consigo reduzir tanto, né? Ok, já venho e reajusto essa planilha, né? E agora nas receitas, né?
porque senão eu vou conseguir enxergar, né, até quanto, e acho que esse a questão chave, né, até que momento eu tô sobrevivendo com o caixa que eu tenho hoje, né? E esse é um dos pontos chaves, tá? Enfim, fazendo essa previsão, tá? Construindo, né? O que eu gostaria de deixar aqui e dizer que, assim, o que é o mais importante para quem quiser fazer essa gestão financeira e ter uma maior segurança na crise, né? Então, é formalizar esse controle financeiro, né? E aí, de novo, eu sou o gestor financeiro da empresa, mas eu digo que no momento de crise é importante fazer essa gestão, é importante ter toda essa noção de até quando a gente consegue sobreviver com caixa e tal, mas o principal objetivo é vender, né? Então, assim, o que vai manter a empresa em pé é, ok, sim, fazer redução de custos e fazer toda essa gestão, mas é virar para o mercado e tentar entregar valor para eles, né? E aí tem aquela frase, saia do edifício para vender, nesse momento é um pouco mais difícil, mas estar em contato com o cliente e entender as demandas deles de fato, né, e fazer essa venda, né? Então, assim, beleza, formalizar o controle financeiro, né, ter foco em manter a saúde financeira do negócio. Então, aquele exemplo que eu trouxe antes, né, da empresa que ia pegar um investimento super relevante para pagar um fornecedor, né, que também estava com problema de caixa, porque ele tinha todo o negócio poderia falir, né? A empresa poderia quebrar. Então, assim, tu tem que buscar uma estratégia que seja inteligente o suficiente, que faça sentido para manter o teu negócio vivo também, né? Então, seja renegociando com fornecedores, entrando em contato com clientes, né? E aí, fazer esse controle financeiro é uma dessas atividades que fazem sentido, né? E aí, além de fazer, né? Porque não é somente fazer e entender, né? Ah, ótimo. Então agora eu consigo sobreviver até o mês tal, né? Mas é fazer essa revisão frequente, né? Então, no caso da semente, no início do processo, a gente fazia essa revisão quase que diária, né? Então, desde o momento que a gente tomou a decisão de que todo mundo, a partir do dia tal, não ia mais trabalhar no escritório, iam trabalhar em casa, até o momento que a gente foi reduzindo todos os custos, né? Essa revisão ela foi acontecendo dia a dia, né? Porque, enfim, a notícia foi que as coisas estavam piorando, né? Então, essa revisão frequente, ela é muito importante, tá? De novo, então, meu nome é Pablo, tá? Eu deixo o meu contato aqui, se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser um pouco mais da explicação da planilha, eu acredito que o vídeo vai ficar gravado, tá? De novo, né, reforçando o que o Thales falou no início, a gente vai sortear, enfim, uma mentoria especializada, né, financeira para um dos negócios, para a gente entender um pouco mais, fazer esse exercício, né, junto com a empresa, mas ir um pouco mais a fundo para entender estrutura financeira e aquilo que eu comentei mais no início, tá? Precisando também, se alguém que tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu acho que é isso. Ótimo, obrigado, Pablo. Gente, enfim, nós estamos esperando perguntas, né, para vocês aí nos comentários. A gente vai fazer esse sorteio da mentoria, acho que vamos deixar aberto aí talvez uma semana, Pablo, alguns dias aí para a gente pegar esses nomes, né, a live vai ficar aqui gravada. E as dúvidas que forem surgindo, vocês podem colocando aqui, a gente dá um jeito de responder. Já surgiu algumas questões em relação se o vídeo vai ficar gravado, o vídeo vai ficar. Lembrando que essa série, vamos dizer assim, ela é da Semente em parceria com a Desampa, muito em relação à nossa parceria já estabelecida no Vitec 13 e no Vitec 4, também reforçando que as inscrições para o Vitec 5 estão abertas, vocês podem entrar no site da Desampa e fazer as inscrições, quem tem interesse em saber mais do Vitec pode nos procurar nos canais da
da Desampa e do Vitec, Instagram, Facebook, tá? Eu queria fazer mais para fechar, Pablo, a gente, se tu pudesse fazer um último, enfim, ali no final tu levantou bastante a questão, né, dessa que é importante estar mais perto do cliente, coisa que a gente já trabalhou aqui também, enfim, que é importante a gente estar perto, e eu acho, e também muito em cima daquilo, né, de que a gente, estando perto dos clientes agora, né, num momento difícil, vai ser mais fácil de ser lembrado também, né, porque indo muito em cima daquilo que a gente já fala, né, que as pessoas buscam comprar experiências, né, e não produtos, né, eu acho que agora ainda mais, né, estão olhando cada vez mais o impacto social, fazendo a compra consciente cada vez mais, assim, principalmente no momento de pandemia, né. E eu queria, Pablo, então, que tu fizesse só um fechamento em relação a isso, né? Por exemplo, se a gente for falar de fidelização de cliente, né? E a gente conseguir, eu queria que tu fizesse um fechamento no sentido dessa renegociação de prazo, a questão também de como eu faço para renegociar esse prazo. Claro que tu já tocou muito nesse assunto, mas eu renegociar prazos e garantir que eu tenha essa saúde financeira nesse meio tempo até que volte uma normalidade. Então, eu acho que o principal que o empreendedor, né, o gestor, enfim, quem está cuidando tanto das finanças quanto das vendas da empresa, né, quem se preocupa com a gestão, o primeiro passo é não se preocupar e buscar resolver os problemas de forma a garantir a sobrevivência da empresa, né? Então, assim, e aí, por isso a peculiaridade, né? Cada negócio vai ter um direcionamento mais claro para ela, né? Então, assim, se a gente identificar que hoje o teu caixa está tranquilo, mas tu depende muito dos teus clientes mensais, tu tem que se aproximar muito mais a eles, né? E seguir entregando valor, né? Gerar essa empatia, né? Então, assim, o primeiro passo ele é sempre fazer essa visão interna para que acalmar os nervos, né? A gente vê receitas caindo, a gente vê as despesas iguais muitas vezes. O que eu posso fazer e qual é a visão, né? Quanto tempo eu tenho de caixa? E aí eu tendo essa informação, eu já olhei, ok, no pior cenário de todos, eu tenho todo esse tempo aqui, eu consigo fazer tomar ações durante esses meses para tentar reverter, né? Seja aquele ponto que eu trouxe, né, de olhar para o longo prazo e pensar em mudar o modelo de negócio, né, que assim, negócios inovadores iniciais têm maior facilidade do que negócios mais tradicionais, né? E isso a gente ajuda super bem, né, na Semente Negócios, já fazendo um jabá aqui, né? O Thales, consultor de negócios, ele ajuda as empresas tanto a pivotar, se necessário, né, mas a buscar um modelo de negócio com maior capacidade de escala, enfim, né? E aí, ok, né? Provavelmente a gente não vai fazer isso no primeiro momento. Então, recapitulando, o primeiro momento é fazer essa análise, buscar entrar em contato com os clientes, mas sempre ligado para ter essa visão, né, de, olha, os meus clientes, os meus compradores, eles estão tendo problema tal, né? Ou então, que oportunidade que eu posso, oportunidade que eu estou enxergando no mercado, dado que as pessoas não estão conseguindo sair de casa, enfim, né? E aí cada ramo tem sua peculiaridade, né? Mas igual, ter a informação, né, e trabalhar com ela sempre vai facilitar o processo, né? E aí eu não vou falar muito da crise, assim, porque tem algumas pesquisas dizem que toda crise, né, toda vez que a gente entra numa crise, a gente imagina que ela é a pior de todas, né? E talvez essa seja, eu não estou dizendo que não é, né? Talvez essa seja, mas assim, o que eu posso tirar, em vez de ficar pensando, né, nesse pior cenário, o que eu posso tirar de informações
e conseguir olhar de uma forma mais racional para o meu negócio para garantir que ele sobreviva a esse momento, né? E eu acho que esse é o principal objetivo, e depois, se for revisitar modelo de negócio, né, entender como entregar valor, aí esse é o próximo passo. Na minha analogia, eu acredito que, né, isso vai acontecer, então, assim, tanto esse exercício a gente faz internamente na semente, de como as coisas vão mudar e como a gente precisa estar preparado, então, eu me sinto na responsabilidade de dizer também, né, olha, prestem atenção nos modelos de negócio, porque isso pode ser que mude, né, a demanda no mercado pode ser que mude. Mas é isso, assim, acho que é manter a tranquilidade, fazer análise em primeiro ponto de o que eu consigo fazer com o que eu tenho agora, e aí, a partir disso, tomar decisões, né? Uma coisa que não foi colocado é, preciso tirar um financiamento de tantos mil reais. Claramente, antes de fazer esse empréstimo, é ter certeza, né? Quanto tempo mais esse empréstimo vai me dar de sobrevida, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Então, assim, se isso vai me ajudar a superar as vendas, ou enfim, não, eu estou prevendo que o cenário vai voltar daqui a uns meses, então eu consigo fazer essa previsão de até esse momento que o mercado voltar, esse financiamento é suficiente. Então, acho que é um pouco disso, assim, mas o primeiro passo é se manter seguro e ter as informações claras para conseguir tomar decisões de uma forma mais tranquila. Pablo, eu tinha pedido para tu fazer um fechamento, mas me surgiu mais uma questão só, que eu vou pedir para tu responder, que é aquela analogia que tu fez, né, que custos é que nem unha, né, que tem que estar sempre cortando. Eu acho ela muito boa, enfim, e realmente ela faz muito sentido para quem está empreendendo. E me dá um exemplo, assim, tenta trazer algum exemplo para a gente, assim, né, do que onde fazer esse corte sem ser um corte só simbólico, né, sem ser um corte só para dizer que cortou, de forma estratégica, assim, onde que realmente vai fazer sentido ter algum corte de custo no momento. Assim. Tá. Assim, ó, de novo, né, tudo que vier estratégico junto, a questão depende, né? Depende de qual mercado eu estou inserido, né? O corte de custo mais estratégico, ele vai ser provavelmente onde você tem o maior custo, né? Então, assim, daqui a pouco eu digo assim, olha, um corte de custo estratégico para nós revisitar, por exemplo, todos os softwares que a gente usa dentro da semente. Então, a gente tem software de gestão de RH, a gente tem software de gestão de arquivos, a gente tem software de gestão comercial, software de gestão de marketing. Se eu estou no meu dia a dia e eu olho isso, eu vejo, não, tudo isso faz sentido porque a gente está potencializando o crescimento da empresa e tal. Mas no momento de crise eu olho e falo assim, olha, talvez 2 dos 5, ou sei lá, alguns desses não façam sentido, são custos maiores, né? Da mesma forma que isso pode ser renegociação de valores. Falar em termos mais práticos, olha, a gente tem um serviço que a gente contrata, eu não sei, pode ser, inclusive, serviços que quase toda empresa tem, né? A contabilidade. Nossa, eu acho que esse centro de custo aqui está muito alto perto dos meus outros custos, sabe? Eu estou pagando muito proporcionalmente. Eu posso ligar e renegociar, né? Eu posso... E essas são visões que, às vezes, no dia a dia, a gente não dá falta, né? Então, por isso que todo início de ano, quando tem um fechamento ou quando tem uma análise mais detalhada, a gente para e presta atenção, né? Isso tem que ser feito com maior frequência, né? Na semente a gente faz trimestralmente, eu faço, né? E a equipe financeira faz, mas não precisa ser trimestralmente de fato, né? E aí, enfim, só para finalizar, é isso, assim, eu não posso te dizer, olha, e aí eu vou dar mais um exemplo da semente, né?
custos que a gente tinha muito altos, que era um problema, era passagens e viagens para execução de consultoria, né? Então, assim, ao invés de cortar eles, porque esses são custos que a gente não tem como cortar, né? São custos super relevantes, mas eles fazem sentido para a execução. Então, ter uma maior programação e criar uma política de compra, isso ajudou bastante, né? Mas esses são custos que a gente não tem como cortar, então cada empresa vai ter sua peculiaridade. Legal, Paulo, muito bom. Muito bom. Mais uma vez, enfim, agradeço aí a tua disponibilidade. É sempre muito bom te ouvir, né? Isso eu digo pessoalmente. Acredito que tenha enriquecido muito para quem participou. Então, meu muito obrigado. Beleza. E também gostaria de agradecer também a ADSampa e a Semente também aqui pelo espaço. Lembrando que a gente terminou essa série de webinar, reforçando que as inscrições para o Vitec 5 estão abertas. Tá? O Vitec, a princípio, inicia na segunda metade de agosto. As inscrições estão abertas no site da ADSampa, mas vocês podem pegar mais informações tanto no site da ADSampa, quanto também nas plataformas da Semente, nas plataformas do Vitec, no Instagram, Facebook, tá bem? E então acho que é isso e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.